contrato de trabalho. Com relação à redução de jornada e salário, né, a Secretaria das Relações de Trabalho emitiu uma nota técnica. Mas antes mesmo da nota técnica do Ministério do Trabalho, lá da Secretaria das Relações de Trabalho, nós tivemos também um parecer jurídico da PGR, que é a Procuradoria-Geral, né, da União, e eles até se aproveitaram de parte desse parecer, porque existem muitas dúvidas. Como é que fica? Eu conto ou não conto como tempo de serviço este período, né, de redução de jornada e salário? Ora, na redução de jornada e salário, o empregado trabalhou. Ele trabalhou, embora ele trabalhou em jornada reduzida, e embora ele trabalhou com salário reduzido, ele trabalhou. De modo que não aconteceu nada com o contrato de trabalho, ele não foi nem suspenso e nem interrompido. A prestação de serviço aconteceu, certo? E nós sabemos que o 13º salário, ele deve ter como valor o valor do salário vigente em dezembro e o salário contratual vigente em dezembro, né? O fato de ter reduzido jornada de salário num dado período não influencia no 13º. Então, o 13º será pago normalmente nos casos de redução de jornada de salário. Não tem nenhuma influência. E também não tem influência nas férias, porque o indivíduo realmente trabalhou, o 1/12 foi mantido, né, na aquisição, lá no período aquisitivo das férias, e nós também sabemos que o valor das férias é o valor do salário no mês do gozo das férias. Então, não teria aí nenhum problema, né? A não ser que o mês das férias é dezembro, e a não ser que o mês das férias ele está em redução de jornada de salário. Mas a Constituição Federal assegura, né, o valor do salário para as férias. Então, eu penso que para as férias não teria nenhum problema, e para o 13º também nenhum problema, a gente se comporta normalmente, vamos dizer assim, com relação à suspensão, à redução de jornada de salário. Isso não traz nenhum impacto. E também é nesse sentido o parecer da Secretaria das Relações de Trabalho. Agora, o debate mesmo, ele se centraliza na suspensão do contrato de trabalho, porque, primeiro, a legislação do Covid-19, que autorizou suspender o contrato de trabalho, o empregador pagou uma parte, não é isso? E o governo pagou outra parte. A lei deixa claro que esse valor pago pelo governo tem natureza indenizatória e que esse valor pago pela empresa tem natureza indenizatória. E ainda deixou claro que neste período de suspensão não incide contribuição previdenciária, não incide encargos fiscais em cima desse valor que a empresa pagou. Portanto, se não houve trabalho e não houve salário, esse mês ele é completamente neutro, ele não pode ser computado para fins de 1/12 do 13º. A gente tem que tirar fora esse mês. Ele não é computado para tempos de serviço trabalhista, para tempos de anuênio, biênio, quinquênio, para fins de, por exemplo, promoção por antiguidade. Ele não conta como tempo de serviço esse período. Ele não conta como 1/12 para as férias, ele não conta como 1/12 para fins de 13º. Aí, o problema é fazer esse cálculo, né? Porque muita gente vem e fala assim, bom, professora, eu fiz uma suspensão do contrato de trabalho do meu empregado por 4 meses. Eu suspendi 2 meses e depois eu suspendi mais 2 meses.
Portanto, meu trabalhador só trabalhou 8 meses no ano, né? Como é que eu vou pagar o 13º dele para fins de 1/12? Ora, a lei diz que o 13º, o indivíduo adquire 1/12 para cada mês trabalhado ou fração igual ou superior a 15 dias. Então, eu tenho que contar, né, quantos meses o indivíduo trabalhou. Se no mês de abril, por exemplo, eu suspendi o contrato de trabalho dele, mas eu suspendi no dia 17, ele trabalhou, não é isso? De 1 a 17. Então, mês de março, ou mês de abril, eu vou contar como 1/12. É preciso fazer essa conta. Então, eu dei suspensão do contrato de trabalho para ele de 17 de maio, aí junho, julho, a 17 de junho. Gente, eu vou contar o maio e eu vou contar o junho. Você concorda? Então, eu tenho que fazer essa conta. Ah, então, professora, o indivíduo ele adquire 1/12 de férias por mês ou fração superior, igual ou superior a 15 dias. Ele, normalmente, ele completaria o período aquisitivo de férias dele em agosto. Mas como ele teve 2 meses de suspensão, ele não vai mais completar em agosto. Ele vai completar em outubro. Vai deslocar o perfazimento de 12/12 dele, vai deslocar para o mês de outubro, porque a suspensão a gente tira fora do cômputo para fins de 1/12 de férias, né, no período aquisitivo. Ótimo, mas como é que fica o 13º, professora? A lei está falando que não computa. Então, o meu trabalhador trabalhou 8 meses no ano de 2020 e ficou suspenso o contrato 4. O que eu faço? Eu faço a conta 8/12? Ou eu tiro fora esse mês para todos os efeitos e eu só vou dividir 8/8? E vou pagar a ele 8/8? Tá entendendo? Porque o pagamento é lá em dezembro e é o valor do salário do mês de dezembro. Aí, tudo bem, e se eu pagar 8/8, o salário dele vai ser o mesmo do mês de dezembro. Agora, se eu pagar 8/12, vai diminuir o valor do salário dele no mês de dezembro, do 13º no mês de dezembro. Então, é essa conta que o pessoal está confuso. A gente não sabe se a divisão é 8/12, no caso do trabalhador estar com o contrato suspenso 4 meses, se eu faço a divisão 8/12 ou se eu faço a divisão 8/8. Eu não coloco aquele mês para contar nem para o bem e nem para o mal. Ele é neutro, ele não conta, né? Como é que fica isso? O parecer, né, a instrução lá da Secretaria das Relações de Trabalho, ela traz uma conclusão. E qual é a conclusão? Ele diz assim, olha, para fins de redução de jornada e salário, não tem nenhuma influência no 13º e nas férias, ponto. Então, aqui já está pacífico. Agora, com relação à suspensão do contrato de trabalho, como todo pagamento é indenizatório, como não incide sequer em encargos fiscais e previdenciários, eu não vou contar esse período nem para fins previdenciários para o indivíduo aposentar. Eu não vou contar nem para fins lá de carência, para fins de computar o tempo de serviço para aposentadoria, porque aquele mês não teve nem contribuição. Então, isso vai dar impacto, inclusive, lá na Previdência, não é só aqui na área trabalhista, né? E aqui ele diz que deverá ser descontado na hora de fazer o cômputo do 13º salário. Então, pelo que eu entendi da conclusão do parecer da secretaria,
eu teria que no 13º, se meu trabalhador teve 4 meses de suspensão do contrato de trabalho, eu teria que fazer a conta de 8/12, pelo que eu entendi. Mas eu trago aqui uma outra pitada de sal, né, ou de pimenta, para o debate ficar mais acirrado ainda. Por quê? A própria secretaria diz assim, olha, eu tenho que respeitar a norma mais favorável. Se houver acordo, convenção coletiva, ou até mesmo contrato individual, ou até mesmo não preciso de nada disso, basta uma mera liberalidade do empregador, o empregador poderá pagar a totalidade do 13º para o empregado. Ora, quando a secretaria diz que é possível, por acordo, convenção coletiva, contrato individual ou mera liberalidade da empresa, pagar a totalidade do 13º, mesmo diante da suspensão do contrato de trabalho, então ela reforça ainda mais que a conta deveria ser 8/12, naquele exemplo que eu dei, certo? Só que tem um detalhe que eu queria colocar para todos, e eu queria até que o Celso fizesse uma interferência, porque olha que coisa interessante. A legislação da Covid diz que o Covid é força maior. A suspensão do contrato de trabalho se deu por força maior. O parecer da Secretaria das Relações de Trabalho, o parecer da Procuradoria Geral, nenhum dos dois analisaram a questão sob o prisma da força maior. Será que diante da força maior que está prevista na legislação da Covid, a consequência é essa mesma? Pagar 8/12? Porque em todo o regramento de força maior que nós temos dentro da CLT, na força maior, o pagamento é por metade. Se há uma extinção da empresa por força maior, se há uma suspensão do contrato de trabalho por força maior, a CLT manda pagar as indenizações pela metade. Será que nós estamos assim correto nesse direcionamento? Porque nenhum dos dois pareceres analisaram a questão sob o prisma da força maior. Né? Então, eu estou colocando aqui essa pitada, né, de pimenta, porque o judiciário poderá entender diferente desse parecer do Ministério do Trabalho e Emprego, poderá interpretar a legislação de modo diferente. Por que o trabalhador teria prejuízo no 13º? Por que ele teria prejuízo nas férias, se não dependeu dele, se a força é maior? E por que a empresa também teria prejuízo de pagar a totalidade se também não dependeu dela, é força maior? É força maior para ambas as partes. E me parece que se eu dividir por 8/12, é só o empregado que está arcando com a força maior. Nós não estamos dividindo ou cotizando, né, esse prejuízo todo. E essa cotização deveria entrar o governo, inclusive, porque nós temos algumas situações de força maior que, se for por determinação governamental, né, a indenização fica a cargo do governo. A gente sabe aquela questão do fato do príncipe, que a gente já discutiu aqui. Então, eu só estou colocando aqui uma pitada, né, na conversa, uma pitada de água e sal, vamos dizer assim, para desandar a questão e discutir esse tema à luz da força maior. Né? Na minha opinião, mais seguro para a empresa, e bem mais seguro para a empresa, seria fazer um acordo coletivo, uma convenção coletiva, um acordo coletivo, ou até mesmo um acordo individual, regulamentando essa questão do 13º, né? Ou por mera liberalidade, como está escrito no parecer, porque aí eu acho que existe uma força normativa muito grande dos acordos e convenções coletivas de trabalho. E na minha opinião, o justo e adequado seria a empresa fazer um acordo individual ou um acordo coletivo, não importa, de pagar pelo menos
esse prejuízo dividir meio a meio. Se o meu empregado ficou com contrato de trabalho suspenso 4 meses, eu não faria a conta 8 dozeavos, mas eu faria uma conta de 10 dozeavos. A empresa pagaria 2 dozeavos e o empregado arcaria com 2 dozeavos. Essa é a minha solução salomônica. E por norma coletiva, né? Que seria, assim, eu acho mais adequado, levando em conta que se trata de força maior, né? Então, eram essas considerações que eu queria colocar, uma outra visão diferente daquela que está no parecer da Secretaria das Relações do Trabalho, tá? Eu não sei, o Celso está aí? Eu Sim, queria que o sim. Celso até... Doutor Ivani, é interessante porque essa discussão surgiu, né, sobre já a previsão dos pagamentos de férias, 13º por conta da suspensão. Desde que surgiu a medida provisória, a gente já discutia essas questões, né, de Claro. proporcionalidade. Mas em momento algum, em nenhuma das discussões, eu vi alguém lembrando da força maior. Pois é, E querido, quando eu li o parecer, eu li e eu falei assim, mas cadê a força maior aqui nesse parecer? Ninguém está falando da força maior, o efeito é outro. exatamente. E eu, O trabalhador está amargando sozinho com o prejuízo, eu pensei. A força maior atingiu a todos. O governo também não vai se propor a pagar essa diferença para a empresa? Pelo menos uma parte? é isso. E, Bernardo, Doutora, Então, nós esquecemos da força maior. E esse parecer, ele ficou no meio caminho. Por isso que eu estou dando a solução salomônica aqui, colocando a força maior, dividindo, vamos dizer assim, o prejuízo para todo mundo, que eu acho justo e razoável. Então, na minha opinião, fazer um acordo coletivo por metade, para mim, fica de bom tamanho, é justo, adequado. Eu acho que a solução deveria ter sido essa. Aliás, eu estou até pensando em escrever um artigo refutando essa... Eu pensei agora, né, de escrever um artigo refutando essa medida do governo. eu acho, Marta, doutora, Oi. nós temos aí empresas com grandes números de funcionários, o Cientesp é muito diversificado. Aí eu vou colocar aí uma situação que pode ocorrer. Nós temos Sim. uma empresa que fez a suspensão do contrato de trabalho, né, e vai caminhar para essa situação que a senhora exemplificou. Mas aí, no meio dessa situação, nós também temos um funcionário que ficou afastado por saúde de janeiro até abril, por exemplo. Ele ficou Tá? afastado de doença, recebendo benefício previdenciário. E aí também muda a questão dele do 13º, concorda? Claro. E Ó, aí, janeiro a quando que ele ficou? não, eu estou fazendo um exemplo. A gente pode colocar janeiro, abril, fevereiro a maio, Tá. independente. É só para a gente, se tem alguém aí de RH que vivendo essa situação. Nós vamos ter 2 casos similares e como que a gente vai aplicar essa realidade? Se ele fica afastado, o 13º dele já muda, certo? Aí nós temos aí o advento da força maior que foi a Covid. Então a gente já tem uma nova leitura. Como que o RH vai computar essas 2 situações dentro da mesma similaridade de afastamento? Olha, eu tenho o artigo 471, 472, 475, 476 da CLT, que trata dos efeitos dos afastamentos previdenciários no contrato de trabalho. E lá está dito com todas as letras que os primeiros 15 dias de afastamento é por conta da empresa, a empresa paga o salário, e a partir do 16º dia, o trabalhador está a cargo da Previdência, então, os primeiros 15 dias é interrupção do contrato de trabalho, a empresa paga salário e aquele valor computa-se para todos os efeitos, computa-se como tempo de serviço, como avos para as férias, 13º e tudo mais, mas depois que ele se afasta, o contrato está suspenso. Não se computa como tempo de serviço se for afastamento comum. Se for afastamento por acidente de trabalho, nós computamos como tempo de serviço.
porque o acidente de trabalho não pode prejudicar o trabalhador, porque é uma contingência social decorrente, inclusive, do trabalho. Então, eu já faria até uma diferença, por exemplo, se esse trabalhador que foi afastado com Covid, se ele era da área da saúde, isso pode ser caracterizado como um acidente de trabalho, né? E eu não descontaria esse período para fins de férias e 13º. Mas se for uma doença comum, por exemplo, o Covid-19 não tem nada a ver com a atividade econômica desenvolvida pela área da metalurgia, né? Então, primeiro eu tenho que verificar o tipo de afastamento que ele teve. O INSS afastou ele por doença comum ou doença do trabalho? Porque os efeitos são diferentes. A própria CLT fala disso, mas em regra, na doença comum, não se computa como tempo de serviço. E se esse trabalhador fica afastado mais de 6 meses, o capítulo das férias diz que o período aquisitivo zera e começa um novo período aquisitivo quando ele retorna quando ele retorna em alta médica. Entendeu? Então, nós temos essa questão também para ser verificada. Eu coloquei essa situação justamente no afastamento comum. Então, uma empresa aí que tem no RH dela para tratar isso aí. Como que ela explica, como ela vai computar para ele legalmente, a gente já sabe que ele ficou afastado, vamos supor, 4 meses, né? Vou jogar bola, se machucou, ficou afastado. E aí a gente tem um entendimento que os avos referente ao 13º, aí a gente entra na situação da Covid. Veio a Covid. E aí também a gente tem uma nova forma de entendimento quanto aos avos que vão ser aplicados. Então, eu já joguei essa situação, porque a gente pode ter alguém vivendo isso. Nós temos 2 problemas similares e como que um RH explica isso para o funcionário, que ele vai ter, ele não tem direito porque ele estava afastado. Pois e aí a suspensão de trabalho é um outro entendimento. Então, assim, a gente tem aí... Olha, você tem 2 opções. Ou você pega esse parecer da Secretaria de Relações de Trabalho e aplica ela também para esta situação, porque trata-se de suspensão do contrato de trabalho. E lá eles estão falando de suspensão do contrato de trabalho por causa do Covid. Quer uma suspensão do contrato de trabalho porque o empregador ajustou com o empregado que está suspenso. Agora, ser afastado por Covid também é suspensão do contrato de trabalho. E o efeito é o mesmo. Ou você pega isso daí, por analogia também se aplica a essa mesma situação, ou você faz aquilo que nós falamos que é a melhor solução, um acordo, uma convenção coletiva, ou um acordo individual, ou uma mera liberalidade, e você vê o que você quer fazer, se você quer pagar integral ou quer pagar pela metade, que eu acho justo, né, pagar pela metade. Mas se a empresa quiser ser assim, ter uma função social mais projetada, ela pode pagar tudo, né? Aí vai ficar, mas existe fundamento para aplicar esse parecer também da Secretaria das Relações de Trabalho, tá? E você tem o artigo 471, 472, 475 e 476 que tratam tanto do afastamento por auxílio doença, quanto o afastamento por aposentadoria por invalidez. A solução está ali, naqueles artigos. E ali diz que considera-se suspensão do contrato de trabalho e não se computa para fins do tempo de serviço. Tá bom? Agora doutora Ivani, a gente teve bastante consulta, né, em razão da redução de jornada e salário. E aí a confusão das empresas era entender que aplicar a legislação ao caso concreto, né? Porque quando no meu entendimento, que a gente tem passado para as empresas, é que na redução de jornada e salário não se reduziu efetivamente o salário do trabalhador. Nós estamos proporcionalizando, tanto é que aquela foi a discussão inicial, né, de discussão sobre redução de salário. O salário não será alterado. O pagamento será proporcional às horas trabalhadas. E aí, no caso do 13º, então, se considera o salário e não as horas efetivamente trabalhadas no período do contrato, do acordo. Exatamente. Olha só, a lei é clara, ela diz assim,
O 13º salário será o valor do salário contratual vigente no mês de dezembro. Vigente no mês de dezembro. Celso, pensa comigo. Quando você teve a redução de jornada de salário, o valor hora do salário não foi reduzido. Exatamente. Pensa comigo, se eu tenho um trabalhador part-time, eu tenho um trabalhador no meu quadro que só trabalha 4 horas por dia, né? E o salário dele é X. Ora, eu vou ter que manter esse salário X lá em dezembro. Então, não importa quantas horas ele trabalhou, o que me importa é a proporção do salário hora dele. E eu tenho que olhar o contrato de trabalho dele. O salário hora dele é 2.000? Não, o salário mensal dele é 2.000, que dá X por hora para 220. É isso que eu tenho que pagar no mês de dezembro dele, de 13º. Entendeu? Perfeito, perfeito. É isso que eu tenho que pagar. E uma outra dúvida que o pessoal, aí não é nem dúvida, né? Mas é como a Marta colocou. Deixa eu te falar outra coisa. Lógico. Você lembra de uma dúvida que a gente tinha da gestante? Sim. Olha, eu estou com redução de jornada de salário. A mulher ganhava 3.000, eu reduzi o salário dela para 1.500. E eu reduzi no mês de março. E quando chegou no mês de abril, ela saiu em salário maternidade. Quanto que eu vou pagar de salário maternidade para ela? Eu vou pagar os 3.000 ou vou pagar 1.500? A legislação esclareceu isso e disse que você vai pagar os 1.500. Não vai considerar a redução, não é isso? Exatamente. Então, é o mesmo raciocínio eu vou fazer na redução de jornada de salário, que ela é contingencial e é provisória, e o salário hora não foi reduzido, e ainda você teve a prestação de serviço, o 1/12 está completado, então eu não posso ignorar todas essas questões. Agora, sabe, Celso, uma outra coisa que nós temos que pensar? O governo prorrogou. Eu posso ter uma situação que no mês de dezembro o meu trabalhador está em redução de jornada de salário. Ele ganhava 3.000 e eu reduzi o salário dele para 1.500. Se ele trabalhava 8 horas, agora ele está trabalhando 4. Eu vou pagar só 1.500 para ele, então, de 13º? Não. Não, nós vamos pagar o salário integral, porque o parecer do Ministério do Trabalho e Emprego diz que a redução de jornada de salário não terá qualquer influência para pagamento do 13º, porque o pagamento do 13º é o salário contratual vigente no mês de dezembro. Exato. Tá? E essa suspensão e essa redução, ela é temporária, ela não é contratual, ela é excepcional. Exatamente. Tá certo? Sim, doutora Dani. E uma outra dúvida, e aí não é nem dúvida, mas é a dificuldade das empresas administrarem uma situação. Lá com a 927, houve a possibilidade de antecipar férias, né, conceder férias, antecipar as férias em curso e ainda negociar as férias futuras. Sim. Então, algumas empresas utilizaram dessa ferramenta, deram lá as férias para os seus trabalhadores. Férias que estavam em período aquisitivo em curso e período aquisitivo ainda a vencer. Aí veio a 936, 14020, possibilitando a suspensão do contrato de trabalho. E aí, com a suspensão do contrato de trabalho, como a senhora colocou, nós temos a alteração do período aquisitivo. Sim, né? Você projeta, se você tiver 2 meses de suspensão, você projeta o complemento do período aquisitivo para 2 meses para frente. Exatamente. Se você teve 4 meses de suspensão, você projeta o período aquisitivo 4 meses para frente, não é isso? Exatamente. Exatamente. E aí tem um capítulo lá nas férias, tem um artigo lá nas férias que diz que se o empregado ficar afastado ou com o contrato suspenso mais de 6 meses, zero o período aquisitivo e começa a contar tudo de novo, né?
Exatamente. Não tem uma regra assim? Exatamente. E aí Então, é o problema das empresas. Falou, nós já antecipamos as férias para administrar isso com o trabalhador, porque isso vai mudar o período aquisitivo dele, o período aquisitivo vai lá para frente. Então, altera esses períodos aquisitivos e agora, no final do ano, tem algumas empresas que irão ainda parar por férias coletivas. E aí tá. vem a Ai, dúvida, meu Deus. como administrar esse período aquisitivo? As férias já foram quitadas, eu vou trabalhar com férias coletivas Olha, sobre um se você período que vai nem dar começou férias ainda. coletivas, significa que você está antecipando um certo período das férias. Exatamente. Você concorda? Sim, sim. O indivíduo já está gozando. Você está me dizendo que o fulano, o indivíduo aí, o trabalhador, vai ficar devendo para a empresa, não é isso? Exatamente. Quer dizer, Ele vai ficar devendo. ele vai tirar férias, a empresa pretende dar umas férias coletivas por um período aquisitivo que nem iniciou ainda. Eu sei. Eu acho o seguinte, é possível fazer, vamos apostar tudo em acordo de convenção coletiva, tá? E contrato individual plurimo. O sindicato e vários trabalhadores que aceitarem, porque o acordo coletivo obriga todo mundo, mas eu posso fazer um acordo individual plurimo com o sindicato só para as pessoas que fizerem adesão. É possível? É possível. Eu não vejo nenhuma distinção de fazer só para quem quer aderir. Nós acabamos de conversar esse assunto aí. Exato. Você pode dizer o seguinte, olha, você tinha 7/12 de período aquisitivo, tá? Aí você ficou 6 meses afastado. É como se você gozasse umas férias forçadas, vai. Esse 7/12 zerou o período aquisitivo, você começa o período aquisitivo tudo de novo. Né? Ou você projeta, mas não dá para projetar indefinidamente lá para frente. Quando chega 6 meses, ele zera o período aquisitivo. Essa é a regra que está na CLT. Você pode fazer um acordo coletivo e dar por quitado das férias de determinado período. E aí você conta qual é a data que o fulano entrou. Ele entrou na empresa em 1º de fevereiro. Bom, então, de 1º de fevereiro de um ano a 1º de fevereiro do ano seguinte, é o período aquisitivo, concorda? Sim, sim. Eu posso fazer a conta, né, de ingresso de data de ingresso do trabalhador para frente e fazer um acerto, fazendo quitação parcial dos haveres de férias para zerar daqui para frente e começar tudo de novo, para não dar confusão no RH, tá? Exatamente. Outra coisa, Celso, eu vi que alguém colocou no chat uma pergunta muito interessante. A pessoa perguntou aí o seguinte, olha, posso pagar o 13º integral, mesmo que o trabalhador ficou suspenso no contrato de trabalho 4 meses, e eu deveria pagar 8/12 só de 13º para ele, mas eu vou pagar 12/12, mas só que eu vou pagar 8/12 como salário e 4/12 como indenização. Posso fazer esse acordo com ele? Pode. Pode, porque o parecer da Secretaria das Relações de Trabalho está dizendo, você tem que pagar 8/12. Mas se você quiser fazer um acordo diferente com o empregado, e se você nem quiser fazer acordo, quiser fazer por mera liberalidade, que aí é indenização mesmo, você pode. Então, o próprio parecer do Ministério do Trabalho está dando a entender que você pode pagar e que é indenizatório. Já está dando essa sinalização porque está falando por mera liberalidade. A palavra mera liberalidade significa que não é salário, significa que é uma indenização. Exatamente. Então, pode sim, não vejo problema, tá? Em benefício ao trabalhador e ele realmente não está relacionado à contraprestação de serviços, né? Então, não, tá pelo parecer do Ministério do Trabalho, esse valor não seria nem devido. Se eu estou pagando e não é devido, eu posso dizer que é salarial. E eu posso, inclusive, colocar o argumento da força maior. Né? Tem uma outra pergunta que fizeram ali. Doutora, a senhora está falando que o indivíduo ficou afastado por 6 meses, né? Ficou suspenso por 6 meses, zero o período aquisitivo. E a força maior, como é que fica? Se eu considerar que a força maior, eu não vou zerar o período aquisitivo. Então, eu já dei minha opinião. Eu acho que
a Secretaria das Relações Trabalhistas está errada, né? Eu acho que se o fulano teve 6 meses de suspensão do contrato de trabalho, eu só consideraria 3, meio a meio, metade do prejuízo para cada um, né? Eu já dei o meu parecer. Mas a legislação está lá, o parecer do Ministério do Trabalho está lá, autorizando a aplicar o que está na CLT de todos os efeitos do contrato de trabalho. É só que ele esqueceu da força maior, como eu disse, né? Exatamente. Tinha uma pergunta. A melhor coisa é fazer acordo coletivo ou acordo individual com o trabalhador, pagar por mera liberalidade esse período, ou não considerar esse período total ou parcial, computar, né, total ou parcial, mas fazendo um acordo entre as partes, entendeu? Doutor Ivanildo, você pode até redigir, viu, Celso, 2 minutas ou 2 cláusulas de acordo, uma pagando total em forma indenizatória, outra pagando parcial em forma indenizatória, para fins de nortear as empresas, um modelinho de cláusula para eles. Perfeito. O que você acha? Tá perfeito, faremos sim. Aí já Você encaminho para pode as empresas. fazer até uma outra cláusula, colocando a conclusão também do Ministério do Trabalho e dizendo que não será pago por esta fundamentação e veicular isso num boletim informativo para os empregados. Vai depender da escolha que a empresa fizer, tá? Claro, você tem os riscos que a empresa pode ter de uma ação trabalhista, aí você também adverte. O que você acha? Não, tá perfeito, doutor Ivanildo. Eu acho o seguinte, falaram assim para mim, professora, o parecer ou a posição da Secretaria das Relações de Trabalho é vinculativa? Ora, ela é vinculativa para fins de fiscalização. O fiscal do trabalho está dizendo, eu não vou multar as empresas, né, que procederem deste jeito. Então, para fins da fiscalização do trabalho, não haverá multa. Agora, isso vincula o judiciário? Claro que não. O judiciário pode colocar essa pitada de sal da força maior e dizer, não, essa solução não é aquela que a lei preconiza. Entendeu? E tem Agora, se tiver acordo coletivo, o Supremo Tribunal Federal já falou que prevalece o negociado sobre o legislado, que aquilo que as partes negociar está de bom tamanho. E se você colocar, por exemplo, o prejuízo por metade, cada um marca com metade, vai ficar super justo, eu acho que não tem o que se discutir. E aí nós vamos bater na tecla de que a norma coletiva tem força de lei, que a norma coletiva veio regulamentar mais favorável do que aquilo que a própria Secretaria do Trabalho pensa. Exato. E é interessante, a senhora comentando aí sobre nota técnica, o Ministério Público do Trabalho tem emitido uma série de notas técnicas e ela que antecipou a nota técnica da Secretaria Especial, né, do Trabalho, né? Sim. E aí, logo que sai, a mídia também, ela acaba tratando isso como uma norma. Do Ministério Público, você viu a menção de força maior? Também não. Pois é. Então, isso que eu achei interessante, porque nenhuma discussão eu ouvi essa tratativa. Pois é. É a primeira vez que eu estou ouvindo realmente essa ideia, resgatar a ideia, até o motivo do decreto, né? O decreto da calamidade pública, ela se deu por força maior, né? Exatamente isso. Eu acho que nós não podemos perder de vista, né, a natureza jurídica das coisas. Eu tenho que buscar a natureza jurídica das coisas. Por que a empresa está nessa situação? Quem deu causa? Foi o empregado que faltou? Ele faltou porque ele quis, né? Você tem os riscos da atividade econômica, tudo bem, mas existe aí isenção de responsabilidade da empresa diante do caso fortuito e força maior. Em alguns casos, a empresa se isenta a 100%, em outros casos, ela se isenta pela metade. Então, quando você lê o artigo 501, que trata da força maior, manda pagar as indenizações cabíveis por metade. Pensa comigo, Celso, se você fosse mandar o trabalhador embora pelo Covid-19, você não pagaria por metade, o 13º dele? Exatamente. Então,
E você está mandando o fulano embora, agora ele colaborou com a empresa, ele aceitou a suspensão, ele aceitou a redução, ele colaborou, né, com a continuidade da empresa, ele deu lá a cota de sacrifício. Por que eu não vou considerar o meu colaborador? Tá perfeito. Eu vou até... Nós fizemos um informativo sobre o 13º recentemente. Fizemos há umas duas semanas. Então, não tratei da força maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rever, incluir essa questão e, inclusive, colocar lá uma proposta, exemplos de cláusula para tratar dessa questão. Celso, eu acho isso. Eu daria três soluções. Eu daria uma que é o que a Secretaria das Relações de Trabalho manda, daria uma solução de pagamento integral, função social da empresa, zelar pelo nome da empresa, pela marca. Agora a gente está com esse negócio de conformidade, de compliance, de humanismo, capitalismo humanista. Você tem um decreto governamental que trata do capitalismo humanista. Você invoca esse decreto. Até esqueci o número do decreto, mas ele é de 2018. Ou você invoca o capitalismo humanismo e mais a força maior e manda pagar por metade do prejuízo, claro, né? Se você tiver que descontar 4/12 do trabalhador, só desconta 2/12. Pronto. Eu acho super justo isso. Essa é a minha opinião. Eu acho que nós estamos dentro de uma linha de fraternidade, de humanismo, e dentro daquela encíclica papal, né, do Papa, como é que chama? Due Fratelli, alguma coisa assim? Que é da fraternidade, e tratar o amigo como irmão, ou tratar o parceiro, né, o colaborador como irmão, numa parceria e não num antagonismo, né? Então, essa é a minha visão. Doutora, vamos supor... Só uma questão. Diante dessa colocação que a senhora fez, vamos supor as empresas que já tiverem pago, né? Porque nós estamos no dia 27 e muitas empresas já estão fazendo essa quitação do 13º. E elas estão quitando integral? Ou não? Vamos supor que essas pessoas não tiveram esse entendimento, não viram essa palestra e fizeram de uma forma diferente, fizeram a menor. Não há nenhum problema que essa pessoa recomponha esse salário, essa diferença na segunda parcela. Você pode complementar, como alguém colocou aqui, como forma indenizada, como natureza indenizatória. E aí você coloca mera liberalidade. Está escrito lá no parecer da Secretaria, respeitadas normas mais favoráveis decorrentes de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, acordo individual ou mera liberalidade do empregador. Ora, se é um acordo individual, cada um vai ter que assinar, né, que está fazendo um acordo que vai receber aquela diferença como natureza indenizatória. Se é por mera liberalidade, você pode fazer um regulamento interno da empresa. Você faz uma nota, um regulamento interno dizendo, olha, considerando o Covid-19, considerando que a força maior, considerando isso, considerando aquilo, considerando que a conclusão do Ministério do Trabalho diz que na suspensão do contrato de trabalho deve ser descontado, né? Esta empresa, por mera liberalidade, né, atendendo à função social da empresa, e nos termos do decreto tal do governo, que é o capitalismo humanista, resolve pagar em forma indenizada as diferenças. Faz um regulamento interno, bota no mural e passa para as pessoas terem ciência, coloca no boletim aí do sindicato de vocês, faz um auê aí, mostra o que vocês estão fazendo, e qualquer coisa, qualquer discussão na Justiça do Trabalho, vocês têm tudo isso corporificado. E crie uma rubrica dentro do seu olerite de natureza indenizatória. Eu não sei, mas tudo que é natureza indenizatória, vocês devem ter uma rubrica aí, vê aí com o contador que rubrica que seria essa, né? E paga isso como avos de férias indenizado. Sei lá, avos de 13º indenizado. Pronto. Tá bom?
E, doutor Ivani, acho que a própria legislação 13º, ela faz uma previsão de pagamento de uma complementação até 10 de janeiro, né? Ainda manteve essa data de 10 de janeiro. Então, se a empresa, ela vai, eu tenho certeza que muitos que estão assistindo a A palestra empresa hoje... teria prazo até 10 de janeiro, mas como é mera liberalidade, como a gente está partindo do pressuposto que a empresa não está obrigada a pagar isso, Não tem e é prazo, mera né? liberalidade, sim, a empresa tem que pagar até 10 de janeiro, ou Celso, aquilo que ela está obrigada, aquilo que ela errou, aquilo que é dever. Nós não estamos falando daqui de dever, né? Nós estamos falando de mera liberalidade. Então, para mim, esse 10 de janeiro não vale nada, se for mera liberalidade, tá? Isso, não, mas é isso que eu ia comentar. Como nós tínhamos para complementação, quando houver diferença de horas extras, adicionais ou salário, nesse caso, a empresa, ela vai, como eu comentei, ela vai assistir a palestra, ou quem está aqui assistindo a palestra, se entender que há possibilidade, se há espaço no financeiro, para isso, ela pode se programar, conversar com os trabalhadores e conceder isso numa outra época, que não em novembro e dezembro. Pode vir em janeiro, faz a comunicação agora, até para deixar o empregado entender que esse pagamento virá, né? E fazer o pagamento em outra época que não agora no final desse ano, né? Porque muitas vezes o caixa Mas está se ela vai bastante pagar por comprometido. metade, ela tem que invocar força maior e deixar isso claro para o trabalhador, tá? Exatamente. Senão ele vai ter a expectativa que ele vai receber a totalidade do complemento e não é assim, né? Ou então vai ter a tributação, as tributações normais, não é o caso, né? Ele tem caráter indenizatório apenas. Né? Não, tem que ter caráter indenizatório justamente porque não é um dever que a empresa não está cumprindo um dever, né? Ela está cumprindo uma mera liberalidade. Se é mera liberalidade e isso não é habitual, é só agora que está acontecendo isso, não vai ter encargo nenhum. E ela não pode ter encargo sobre essa mera liberalidade, concorda? Sim. Senão, você desestimula a empresa a cumprir fazer mera liberalidade ou conceder alguma coisa, né? Exato. Aí tem uma pergunta que foi feita logo no início, doutor Ivani, sobre a suspensão e a estabilidade da gestante. A pergunta foi se altera o período de estabilidade da gestante. Olha, isso foi regulado na lei, viu? Nós tivemos uma dúvida quando veio a MP 927-936, o que fazer com a estabilidade da gestante. Mas a lei 14.020, ela trouxe a solução. A suspensão do contrato de trabalho não pode prejudicar a estabilidade da gestante, também não pode encavalar. Ela continua com o contrato suspenso até a data que tem que terminar. Dali para frente eu começo a contar a estabilidade da gestante, tá? Porque quando está suspenso, você tem a estabilidade do Covid. Exato. Eu não posso encavalar as duas estabilidades e cumprir, porque uma tem uma finalidade, a outra tem outra finalidade. Se eu encavalar, eu estou cumprindo duas finalidades numa única, eu estou matando dois coelhos com uma única paulada. Não pode, a lei não deixou fazer isso. Exatamente. E essa era uma dúvida que tinha na 936. Quando veio a lei, realmente ela veio regulando essa situação. Exatamente. Né? E aí fazer só uma menção a um participante que colocou logo no início, doutor Ivani, que ele é ela, né? Não, acho que se não me engano, Adriano, é de Erechim. Então, nossa, nós temos gente de Erechim assistindo? Temos pessoas de Erechim assistindo. Erechim então, fica onde? Fica no Ceará? Ixi, aí não... Quem é de Erechim? Fala para ele responder aí. Eu não sei se é Bahia, se é Ceará ou Erechim. Também não penso. Erechim de onde é? É sul, né? Rio Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul. Ah, onde fica isso daí? Fica lá embaixo, perto do Uruguai? Sim. Muito obrigado pela participação. Ai, que ótimo. Não, tem gente aí do Rio Grande do Sul, então, assistindo? Tem. É o Adriano. Ai, meus cumprimentos, Adriano. Ele é da categoria do sindicato de lá? Eu acredito que sim, né, Adriano? Você é de que setor, Adriano? Interessante, muito bom. E alguma pergunta? Alguém que gostaria de dirigir alguma pergunta, doutor Ivani? Nós temos 20 pessoas aí assistindo, é isso? Não, 44, doutor Ivani. Ai, que bom.
Todo mundo da categoria aí ou tem gente de fora? Nós abrimos para convidando alguns colegas de outras entidades sindicais, então nós temos alguns parceiros e esses sindicatos convidaram algumas empresas do seu setor também. Então nós temos um grupo mais variado. Alguma pergunta para a doutora Ivani? Mas acho que deu para mais ou menos esclarecer, deu, né? sim. Deu sim. Com exemplos. Eu tenho, Celso. Oh, por favor. Pode fazer. Quem falou pode fazer a pergunta. Quem que é a Marta? Não, não é a Marta, não. Tá me escutando, Celso? Agora sim, pode falar. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo ótimo. É a Liliane? Eu tenho sim uma pergunta. Como nós temos duas notas orientativas, né? Uma do Ministério da Economia e a outra do Ministério Público do Trabalho, com visões diferentes sobre as questões desses pagamentos de 13º e das férias, numa situação de fiscalização do Ministério Público do Trabalho, o que vai prevalecer? Se seria a orientação deles, eles podem vir dar alguma sanção para a empresa que não cumpriu essa orientação do Ministério Público do Trabalho? Realmente, nós temos uma nota, a nota técnica é uma mera recomendação, ela não é vinculativa. A nota técnica é mais para nortear os próprios membros do Ministério Público quando eles têm denúncia de descumprimento de lei e eles vão atuar entrando com ação civil pública ou entrando com termo de ajuste de conduta. Assim que o Ministério Público deu lá o parecer deles, a nota técnica deles, a Secretaria das Relações de Trabalho também deu a sua e existe algum conflito ali, né? Uhum. Mas as duas só vinculam o próprio órgão. Então, a nota técnica do Ministério Público vincula o Ministério Público quando ele vai atuar e a nota técnica da Secretaria vincula a Secretaria na sua atuação. O fiscal está dizendo, olha, eu não vou multar as empresas que se enquadrarem neste perfil. Agora, o judiciário não está nem adstrito a nenhuma dessas notas técnicas, porque isso não vincula o judiciário. O juiz tem um livro de convencimento motivado, e o juiz aplica o que está na lei e ele faz a interpretação da lei como ele entender. A única coisa que vincula o judiciário são as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal e são as decisões do Supremo nas ações de inconstitucionalidade. E o Supremo não se pronunciou sobre essa matéria até agora. Porque se o Supremo tivesse se pronunciado, a gente estaria, aí sim, todo mundo estaria vinculado ao Supremo, né? Portanto, eu estou dando a minha visão como jurista professora. Eu sou professora universitária há 30 anos e eu dou aula, e eu estou dando aula como professora, né? Como jurista. Eu entendo que a suspensão do contrato de trabalho realmente desconta, mas nós temos que conjugar com a força maior. E nem o Ministério Público e nem a Secretaria das Relações de Trabalho levou em conta a força maior. E eu posso chegar no judiciário e o juiz colocar esse fundamento da força maior e me dar outra solução, porque os efeitos da força maior, a suspensão do contrato de trabalho para fins de força maior, ela é diferente do que uma mera suspensão que não é por força maior, entendeu? Então, eu posso ter até uma suspensão do contrato de trabalho por acordo entre as partes, e se a força maior? Não. Então, a CLT, ela regula a suspensão do contrato de trabalho genericamente, e nos casos mais específicos, ela regula dando aquela solução específica, que é o caso do afastamento por auxílio-doença e o afastamento por aposentadoria por invalidez. Ela traz claro lá a eficácia e os efeitos, né? Então, é isso que eu queria dizer a vocês. Só vincula para... Lógico, o Ministério Público pode instar a empresa? Pode, mas se vocês fizerem um acordo coletivo, um acordo individual e uma convenção, um acordo individual, vocês vão estar com mais respaldo, porque o que vale? O que o Ministério Público está falando ou o acordo individual? Vale o que a Secretaria das Relações de Trabalho está falando ou um acordo individual? Ou o acordo coletivo?
Para fins do Supremo, vale mais o acordo coletivo, vale mais a convenção coletiva, vale mais o acordo entre as partes, principalmente para as questões decorrentes da pandemia. Porque a própria lei autorizou o acordo individual para resolver as questões da pandemia. A própria lei 14.020, ela traz todas as soluções e ela diz, tudo isso que eu estou dizendo aqui na lei 14.020, isso é sem prejuízo de norma mais favorável, negociada por acordo, convenção ou acordo individual. Né? Tem o artigo 8º que fala isso. Se eu não me engano, é o artigo 8º da lei 14.020. Você pode se respaldar nesse artigo, tá? E fazer a sua solução direta aí por acordo com o sindicato ou um acordo individual com os empregados. Como a gente comentou, né, a mídia acabou dando muita atenção, muito foco para as notas técnicas e deu a entender no mercado que ela tem força de lei, o que não é o caso, né? É o entendimento de cada uma. O próprio órgão para fins de fiscalização. Ele não vai poder fiscalizar e multar se a empresa está dentro daquele padrão. Exatamente. Perfeito. Doutor Ivani, não tem mais... Olha, o que vincula o empresário é a Constituição e a lei. Eu posso, inclusive, ter decreto contrário à lei, então o decreto não vale. Eu posso ter instrução normativa contrária à lei e não vale. Você concorda? Sim. Então, eu tenho uma hierarquia no ordenamento. O que vale? A Constituição. Depois vale a lei. E o que vale depois? Os acordos, convenções e acordos coletivos, porque está na Constituição. E se for mais favorável, ele vai prevalecer sobre qualquer outro entendimento. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Doutor Ivani, eu quero te agradecer muito pelo aceite ao convite. Ficamos um tempo sem a tua presença, nós sentimos, algumas pessoas nos cobraram, perguntando, mas vocês não vão fazer mais? O evento falou, não, em outubro, eu sei que a senhora estava com um treinamento lá em Coimbra, dando os treinamentos em Coimbra. Eu falei, quando retorna, eu sei que a agenda está muito cheia, então nós precisaríamos... Realmente, agora, nesse começo de dezembro, é que está mais tranquilinho, mas eu estou mesmo bem puxado. Mas tá ótimo, não tem problema, não. Obrigado. A gente pode fazer e continuar fazendo, porque sempre tem dúvidas, né? Sim. Quem está aqui essa minha visão ela é uma visão bem particularizada, né? Eu não vi ainda alguém dando essa solução. Realmente, doutor Ivani, como eu comentei já por 2 vezes, eu não vi ninguém desde que saiu a medida provisória 936, que começaram as discussões, ninguém tratou da questão da força maior. Nós nos deslocamos disso, a discussão ficou restrita à legislação de férias, 13º, e esquecemos o que motivou toda essa discussão, toda essa movimentação. Exatamente. Sim. Mas está ótimo. Eu agradeço a todos aí pela atenção, mais uma vez, e o setor aí patronal, que sempre me convida, e eu continuo à disposição. Celso, você é um querido, um cavalheiro, um profissional, sempre tem esse viés aí de ajudar a esclarecer, não só a categoria na qual você trabalha, mas também os eventos na OAB, né? Para a advocacia em geral, para a jovem advocacia. Nós temos, inclusive, um evento agora pela OAB de Itaquera, a respeito de outro assunto, né? Nós vamos falar sobre eu quero aí convidar as pessoas também para assistir, que acho que é dia 3, é isso? Dia 3, às 19 horas. Nós vamos falar sobre o pessoal me parece que já vai estar ocupado dia 3 o dia inteiro assistindo alguma coisa lá na Fiesp, e aí já fica, né, sentado e continua já assistindo a nossa palestra na UAB. Toma uma água, um cafezinho. Toma um cafezinho, senta de novo para assistir a palestra na UAB, eu e o Dr. Marcos Scalércio, né? Isso, o Dr. Marcos Scalércio é um juiz do trabalho, ele ministra também curso da aula no Damásio e em outras faculdades. Então, será uma oportunidade de nós falarmos sobre esses 3 anos da reforma trabalhista e falar sobre o dissídio coletivo, sobre
o direito coletivo do trabalho, né? Que Pois é. a gente conversou um pouquinho se mudou alguma coisa nesses 3 anos. Eu escrevi, viu, Celso? Uhum. Eu vou te mandar depois em inbox. Eu escrevi um artigo jurídico sobre isso, que vai sair na revista, como eu te disse, Uhum. na revista do TST, né? Sobre o novo direito coletivo, as transformações no direito coletivo, eu escrevi, né? E justamente eu peguei todos os julgados do Supremo Tribunal Federal e fui mostrando de como foi transformando a atuação do sindicato frente à jurisprudência e como que a Constituição vai sendo interpretada de acordo com os anos que passa, e uma norma que você entende que aplica do modo X, daqui a pouco está dizendo que se aplica do modo Y. E eu chego à conclusão que no futuro nós vamos interpretar, Celso, aquela palavra que está na Constituição Federal. O sindicato representa a categoria, nós vamos entender a palavra categoria como sócios, tá? Hã? Isso é perfeito, né? Porque... E aí eu falo, inclusive, da erosão interpretativa constitucional ou da mutação informal da Constituição. A gente muda a Constituição sem mudar nenhuma letra e você muda o modo de aplicar a Constituição pela via interpretativa, né? Excelente. Será um prazer ler o teu artigo, doutora Ivani. Obrigado mesmo. Pois é. E é interessante porque o que a senhora coloca realmente é o que a gente, no Cianfesp, eu tenho certeza que nossos colegas de outros sindicatos que estão presentes, sempre bate, né? O sindicato, ele é um sindicato, mas antes disso ele é uma associação. Ele trabalha em prol de um grupo de empresários, um grupo de trabalhadores, e aí esse grupo ele tem que ter o espírito associativo, né? Ele tem que pensar no conjunto. É lógico, ele vai buscar sempre agir em prol desse grupo, dos interesses desse grupo, mas tem que ter sempre a contrapartida. Nós precisamos ouvir, nós precisamos saber onde dói, né? Quais são os problemas de cada um que participa da entidade, né? E a gente sente bastante... Olha, Celso, é assim, os sindicatos, ele tem uma razão de ser da sua existência. Quando o sindicato se afasta da razão de ser da sua existência, né? E me parece que o movimento sindical decorre desse perfil, né, de que houve um afastamento das bases e um privilégio das cúpulas, vamos dizer assim, e houve um afastamento das bases, e aí virou toda a interpretação. Então, hoje nós temos que resgatar a razão de ser da existência do sindicato. Só que entre mortos e feridos, poucos vão se salvar, entendeu o que eu falei? É verdade. Então é isso. E o Cianfesp ele sempre trabalhou tentando ouvir e tentando trabalhar pelos seus associados. Mas é complicado, né? Porque normalmente as empresas, os trabalhadores, não vou falar da totalidade, não vou generalizar, mas as pessoas ainda, em razão desse afastamento que se deu num grande grupo de entidades sindicais, as pessoas perderam a credibilidade na entidade sindical. Por causa disso, houve afastamento das bases. Exatamente, não busca. Houve afastamento da base. Nós temos sempre, o Cianfesp tem mais de 40 anos e sempre trabalhou dentro desse objetivo, né, de trazer... E eu vou falar um outro fenômeno que acontece, que ninguém está botando reparo, sabe, Celso? Mas a nova geração de empregados, que são esses meninos novos que acabam de sair dos bancos da faculdade ou que saem da escola e vão trabalhar, o espírito associativo deles é diferente, porque essa questão de internet, de ficar na internet, ela prega o isolacionismo, ela prega o individualismo, se pratica o isolacionismo e o individualismo. Então, essa nova geração não tem mais o mesmo espírito agregador associativista. Você está entendendo o que eu estou falando? É verdade. Então, o futuro do associativismo ele está em risco, né? Por isso que nós temos que ter aí as novas tecnologias a favor do sindicato, buscar novas representatividades. Você tem aí, por exemplo, os aprendizes que não são representados por ninguém, os estagiários, né?
que não são representados por ninguém, teletrabalhadores que são de várias categorias, que estão todos subterrâneos trabalhando nas suas casas, que ninguém representa, e eles estão espalhados, eles não se associam. Então, a gente tem uma pulverização dos terceirizados. Nós temos que reformatar esse modo de representatividade do sindicato. E isso vale para as pequenas e médias empresas, para o pequeno empresário, para as plataformas digitais e para uma série de tipos, né? Eu vi agora que acabou de ser criada uma startup que faz convênios direto com médicos e você paga metade da tabela da MB e você não vai precisar mais de convênio médico. Porque os convênios cobram uma fortuna, os convênios elevam demais o valor dos convênios e agora você tem um Uber plano de saúde. E outra, você vai ser atendido por um médico próximo da sua casa na especialidade que você escolher. Entendeu? Aí você paga uma taxinha por mês lá que eles vão cotizar com esses médicos e mais um X lá, tipo R$50 uma consulta, R$20 assim, um padrão que dá para... Eu acho que isso vai pegar, vai destruir os planos de saúde. É uma mudança de cultura, né? De paradigma. Totalmente, totalmente. É outra visão, né? Totalmente diferente. Eu vi que alguém aí pediu para você tocar no assunto do incentivo, isso é do plano de incentivo transitório ou temporário, não sei, como é que chama aí? Não, é um recado que eu dei logo no início, o Sérgio está pedindo para eu retomar, né? Reforçar. O Marcelo Semogin, que é da Remunerar, ele está fazendo uma pesquisa, uma nova pesquisa sobre resultados e bonificação, que eu comentei logo no início, sobre benefícios concedidos, né? Essa pesquisa ela é gratuita e é uma pesquisa fechada. Quem tiver interesse, depois passa o e-mail para nós, é o cianfesp@cianfesp.org.br. Nós vamos encaminhar para vocês o convite para participar, com link para participar também dessa pesquisa. Bem? E, Marta, você gostaria de fazer o encerramento para nós? Doutora, um ano tão difícil, eu não sei se a gente vai poder participar de uma live com esse grupo de hoje e com a sua presença, mas eu quero deixar aí uma palavra para a senhora que é de gratidão, porque uma pessoa com o seu conhecimento, com a sua ocupação, sempre dedicou aí todos os momentos possíveis para atender o sindicato de uma forma tão clara, tão simples, porque acessar a linguagem do direito é fácil para quem convive com o direito, né? Mas tantos associados fizeram elogios, fizeram comentários da clareza das suas informações. Então, eu finalizo essa live de hoje dizendo para a senhora gratidão em nome do Cianfesp, em nome dos associados, em nome de todos os participantes, porque é o que eu disse inicialmente, todos entrariam com menos e sairiam com mais conhecimento após ouvi-la. Então, nosso muito obrigado e espero poder vê-la em 2021 com um panorama mais leve, né? Com notícias mais positivas, que a gente saia dessa tensão que foi 2020 e reforçar o nosso agradecimento. Eu quem agradeço pelo convite, pela confiança a mim depositada, profissional, isso me engrandece, claro. E eu também espero que o ano que vem seja... esse ano ele trouxe muitas lições para todos nós. E lições de humanismo, né? Eu espero que cada um de nós tenha aí imprimido na sua alma e leve essas lições para sempre e que o ano que vem seja um ano melhor, porque estamos aí mais amadurecidos sob o ponto de vista da fraternidade, do humanismo, e saber que o capital e trabalho têm que caminhar junto, não comporta divórcio essa relação, né? E nós temos que caminhar junto aos trancos e barrancos, achar soluções que privilegiem ambas as partes, lógico, porque nós temos que continuar caminhando juntos, porque a sociedade ela é arquitetada nessa formatura, né? Nessa formatação de capital e trabalho. E o trabalho ele dignifica o homem.
E nós temos que pensar que o trabalhador, quando trabalha, ele está colocando a dignidade da pessoa humana dele ali. Mas o empresário, quando empresaria e oferece postos de trabalho, e oferece esperanças de postos de trabalho para o trabalhador, ele também cumpre a sua missão e a sua parte, né? E nós temos que olhar, então, esses dois lados e tentar harmonizar o máximo possível esses dois interesses. E eu também desejo a todos aqui um ótimo final de ano, um bom Natal, e que sejamos mais fortes e renovados o ano que vem. Obrigada. Com certeza. Obrigada. Obrigado. Até logo. Até logo. Tchau, Celso. Tchau, doutor Ivani. Muito obrigado, viu, por todo o trabalho e até o dia 3. E obrigada, conversando, Celso, por essa organização, né? Temos que agradecer a você também, que representa o Cianfesp aí com tanta dedicação. Obrigada pela organização do evento, sempre trazendo conhecimento e atualização desse conhecimento, né? Porque a lei é tão dinâmica, houve tantas mudanças no decorrer desse ano. Então, eu também faço a você a manifestação de gratidão, porque eu sei o quanto trabalho você empenhou durante 2020 para atender todos nós, se adaptar a essa nova realidade da distância, né? Só aproximação virtual. A gente estava acostumado com o Cianfesp sempre cheio, com a representação de todas as empresas, e hoje a gente só se vê virtual e teve que se adequar a isso. Muito obrigada. Até logo, então. Vou sair. Marta, Tchau. A gente só consegue isso em razão do trabalho que é feito em conjunto com o Sérgio e com o Rony, né? Com certeza. É uma unidade. A gente fala que o trabalho é sempre feito em unidade. Não tem nome. Uma bela equipe. Excelente equipe. E que a gente trabalha muito e com bastante empenho em prol das empresas. Obrigado a todos. Uma ótima tarde. Fiquem com Deus. Até logo.